pessoal, boa tarde. Hoje é dia 3 de junho, vamos lá arriscar, tentar resolver mais uma questão. Eu devo dizer a vocês que eu não estou lecionando, já tem muitos anos, e assim, eu como vocês, eu estou pegando uma questão, é uma questão universitária, mas é uma questão que você pode encontrar também a nível médio, no ensino, e que a gente vai tentar resolver, exercitar aí a mente e ver se a gente chega a um ponto comum, tá ok? Vamos ver primeiro o problema. Um montante de R$ 4.860 foi obtido após 36 meses a uma taxa de 8% ao ano, no regime de juros compostos. Determine o capital inicial aplicado. O que da questão, normalmente, matematicamente falando, em relação à nossa realidade econômica, social, capitalista do Brasil e das nações capitalistas. Esse regime de juros compostos aí é um juro complicado, é um tipo de juro complicado, né, que a gente deve evitar, digamos assim. Juros compostos é a cobrança de juros sobre juros, né? Ele é diferente do juro simples. O juro simples é aquele que incide somente sobre o valor original da dívida, da contratação, seja lá o que for. E no composto, nos juros compostos, o rendimento de cada mês é somado ao valor total, que passa a render mais no mês seguinte, né? É o que no Brasil a gente chama de bola de neve, certo? É isso, vamos começar então a tentar resolver isso aí. Então, gente, para calcular juros compostos, nós temos que usar uma expressão, viu? Existe uma expressãozinha, uma forma. M é igual. M é o montante. C, inclusive, é chato, né? Mas são coisas que a gente tem que decorar e tem que aprender de verdade. Aprender e decorar, né? C é o capital. Abre parênteses, aqui nós temos 1 mais I, que é chamado de taxa fixa. Tudo isso é levado a um expoente diferente. Não é 2, não é 3 por enquanto. É o T. Esse T determina o período de tempo. Ok? Então, o capital inicial é o que eu quero saber, né? Então, eu vou começando a resolução do problema. Eu tenho duas formas de resolver. A primeira eu pego os dados do problema e trabalho todos os dados que precisam de conversão, certo? Tipo tempo para anos, taxa de juros para forma decimal, ou eu faço isso durante a resolução já na fórmula, ok? Para quem sabe, já vai direto. Para quem não sabe, tem que fazer as conversões antes, né? E não é muito difícil, não. Primeiro, nós temos aqui que o capital de 4.800, o montante de 4.860 foi obtido após 36 meses. Vou buscar um cantinho aqui, ó, e vou ver. Se for em 36 meses, 36 dividido por 12, certo? Isso é o tempo, né? 36 dividido por 12 vai dar o quê? 3. Para quem sabe de cabeça, sabe, 36 são pertinentes, 36 meses a 3 anos. A taxa de juro anual, a taxa de juro, você sabe, está em porcentagem, 8%. O que é 8%? É 8 dividido por 100. Então, para facilitar, a gente já coloca aqui, ó, 0,08 ao ano. Eu uso ao ano, que é a, ok? Agora, aqui dentro da fórmula, eu vou fazer, deixa aqui guardadinho, ó, quando for necessário, a gente vai usar, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula de juros compostos, né? E vou substituir os valores que nós já conhecemos na equação, certo? Então, o primeiro valor é o montante. O montante é dado no problema, né? Nós temos aqui que o montante é de R$ 4.860. Então, eu tenho R$ 4.860. Isso vai ser igual a C, que é o capital, que é o que eu estou buscando, é incógnita, né? Que multiplica. Abro parênteses e coloco 1 mais. O que é I, gente? Olha aqui o que é I. 0,08. Então, eu coloco 0,08, fecho parênteses, elevado a T. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos pegar e repetir
o 4.860, que é igual ao capital que multiplica. Vamos fazer essa soma aqui. 1 mais 0,08, né? 1 mais 0,08 é igual a 1,08. Tudo isso elevado aqui, a t. O que é t, gente? Qual que é o valor do tempo? Tá aqui, ó. O valor do tempo é 3. Então, eu já vou fazer a substituição aqui na fórmula, né? Então, agora, o que eu tenho que fazer para calcular? Nós agora vamos isolar o capital C. C que multiplica 1,08 e vamos fazer a mudança de colocação dos termos, né? Então, vamos calcular, então, primeiro a potência indicada. 4.860 é igual a C, que multiplica 1,08 ao cubo, gente, que é pertinente ao tempo, é como você colocar 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Você pode fazer isso com a calculadora ou você pode fazer isso mecanicamente, da maneira que você quiser à mão, tá? Então, vamos direto ao resultado. A multiplicação, a elevação à potência ao cubo vai nos dar o seguinte resultado. 1,259, 712, ok? Próximo passo eu tenho que dar agora. Agora eu tenho que isolar a variável C, que é o capital inicial, que é o que nós estamos procurando, certo? Então, eu vou colocar C igual a R$ 4.860 sobre o 1.259, que estava sendo multiplicado por C, que é o capital inicial, vai passar a ser o divisor. 1,259, 712, ok? Então, aqui nós temos a divisão de R$ 4.860 por 1.259.712. Bom, gente, vamos fazer essa divisão, né? Então, gente, a gente está querendo descomplicar, então vou dizer para vocês uma coisa. Jogue na máquina os valores, divisor, dividendo, e faça a divisão, evite a divisão, no caso aqui seria 3 casas decimais seriam 1 milhão, certo? E você fazendo isso sem a ajuda da máquina, é a única maneira de você resolver em sala de aula na hora da prova, sem a ajuda da calculadora, tá? Então, jogue na calculadora 4.860 e tal, tudo direitinho, numerador, denominador, faça a divisão, vai dar. Esse é o resultado, 3.858,02. O que eu quero explicar para vocês é aqui, veja só. Se você fizesse esse cálculo aqui, manualmente, aliás, manualmente, nessa formação que foi dada aqui, certo? O que iria ocorrer? Uma dificuldade em relação ao resultado. Em relação ao resultado. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, tá? Porque aqui, ó, nessa maneira de você fazer em sala de aula, vai dar o resultado diferente. Nas últimas casas aqui, ó. Certo? E aí você teria uma certa dúvida em relação a isso. Porque digamos, você poderia arredondar essas duas últimas casas decimais a um valor padrão na moeda. O que nós poderíamos fazer aqui? Colocar 3.858, me desculpe, é que o 8 está meio apagado, minha caneta está falhando, está tudo abençoado, 0,01. E o que acontece? A professora passou e ela está aguardando o seu resultado, certo? Então, o resultado teria que ser exatamente o resultado. Tem professores que eles são mais maleáveis, você pode fazer do jeito que for que ele vai entender e respeitar outras formas de resolução, desde que corretas, né? Não fugindo ao que você ao seu aprendizado. E tem outros que eles são extremamente radicais e até limitados em termos de resolução. Então, para não correr em risco, você usa já, vou até
xar aqui, ó. Não tá errado não, mas estou xando tudo que... Aqui, ó. Desculpa a bagunça, viu? Mas tá aí. Gente, então, a única coisa que o problema queria é que determinasse o capital inicial aplicado, tá? Tá no enunciado do problema, você jogou a fórmula, tá aí direitinho, M montante, C capital, multiplicando 1 mais taxa fixa elevado ao expoente período de tempo, ou seja, T significa tempo. Iniciando o problema, o que nós fizemos? Nós já tentamos resolver o enunciado, no cantinho assim, para poder ter mais facilidade na hora de usar, né? Substituir as letrinhas, as incógnitas, por números e valores. Então, o tempo aqui é de 36 meses. Primeira coisa para poder facilitar, né? Eu vou reduzir esses 36, vou colocar 36 sobre 12 é igual a 3. Por que eu tenho que fazer isso? Não posso colocar 36. Você imagina eu elevar o que eu tenho entre parênteses a 36 ou colocar 36 sobre 12. Você pensa o grau de dificuldade. Então, para simplificar, que esse T ele vai ser substituído agorinha por 3, certo? Aí você substituiu o montante é R$ 4.860, que é igual a capital, que está multiplicando 1 mais, aqui eu tenho o quê? A taxa fixa. A taxa fixa, ela é de 8%, certo? Então, para facilitar, eu vou reduzir, 8% não é a mesma coisa de 8 sobre 100? Então, eu vou colocar aqui o resultado ao ano. Essa é a taxa de 0,08. Por que eu vou fazer assim? Não coloco lá 8 sobre 100? Para quê, gente? Complicar, né? Aí eu coloco 0,08 elevado a t. Na terceira etapa, eu vou colocar repetir, tem que ter paciência, repetir os termos para não haver erros nem engano, tá bom? Repete, vai ser mais rápido do que você tentar fazer de uma vez só e errar e ter que voltar tudo de novo. Então, aqui eu peguei e repeti os termos. Aqui eu fiz uma soma, que está entre parênteses. 1 mais 0,08 é igual a 1,08 elevado ao cubo, certo? Repetir, 4.860, que é igual ao capital multiplicando. Vamos resolver primeiro a potência, né? Então, é elevado ao cubo 1,8. 1,08 elevado ao cubo, você vai multiplicar 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Você vai obter 1,259,712. Para eu saber agora, para que seja determinado o capital inicial, eu tenho que isolar esse C aqui, ó. Certo? Eu tenho que isolar. E eu faço isso aqui, ó. Quando eu isolo o C, eu determino, continuo com R$ 4.860, e só que o 1,259 que estava sendo multiplicado por C, ele passa para o outro lado dividindo. Pegue a máquina de calcular, para não haver complicação, certo? Então, o resultado dessa divisão é C capital, é 3.858,02. Esse é o valor do capital inicial aplicado. Certo, gente? Ó, desculpe a bagunça, eu não tenho ainda quem filme, então, fazendo, filmando, e depois tem que pegar um outro celular para calcular, e vira assim, fica um pouco complicado, mas eu acho que a matemática, a maneira de entendimento está correta. Tá bom? E se eu não conseguir, ou se eu cometi algum erro aí, a gente não é perfeito, né? Que vocês me desculpem, tá? Muita fé, gente, não desiste, não. Continua que é isso mesmo. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso aí, brincando, rindo, achando assim, até divertido, né? Além de que vocês vão usar isso aí no dia a dia, profissionalmente falando. Tá? Na Lídia Araújo Leite, no município de Trindade, Goiás, para o estado de Goiás e para todo o Brasil. Um beijo no coração.